Salve, salve, rapaziada! Começando mais um Giro de Channel com as informações do Massa Bruta do Bragantino. Bragantino que acabou vencendo, né? Vencendo muito bem na última rodada. Venceu no sábado passado o Avaí, jogão do Bragantino realmente, né? E acabou marcando gol. E não estava acontecendo, né? Com frequência. O Bragantino finalizou muito, 37 vezes, marcou 4 gols. E o time acabou tendo um futebol, tendo uma atuação que convenceu a grande maioria, né? Como já tinha sido contra o Botafogo, mas o resultado acabou não vindo. Dessa vez o resultado veio. Rodrigo Seixas está aqui sempre, né? Mais do que eu, inclusive, né? Para trazer as informações e também a sua análise, Rodrigo, dessa partida do Bragantino. Nessa partida do Bragantino foi bem, eu acho que é uma unanimidade, né, Rodrigão? Olá a todos, olá Diego. A gente estava até vendo os dados desse jogo, né? 37 finalizações. É o maior número em campeonato brasileiro nos últimos 10 anos, né? Tem um Palmeiras e Sport que tem a mesma quantidade de finalizações do Palmeiras, mas está em primeiro lugar ali, 37. É uma produção muito, muito grande, né? O curioso desse jogo só é que demorou 28, né? Finalizações para sair o primeiro gol, e depois mais 9 saíram 3, né? Então mostra, acho que bem, um pouco de como o Bragantino perde gols também, e quando ele fica mais confortável no jogo, né? Tudo bem, o América não, o Avaí também errou várias vezes naquele final de jogo ali, o segundo gol, um passe bem errado ali do Avaí, então também ajudou os erros do Avaí, mas o Bragantino jogando bem, produzindo bastante de várias formas e conseguindo marcar 4 gols, Alejandro marcando gol, até o Praxedes marcou gol, né? Um cara que fazia um tempo que não marcava um gol, então foi uma partida muito importante por tudo isso, e nem foi um Bragantino tão diferente, né? Foi nas mesmas bases de ideias de jogo, só que dessa vez conseguindo ser mais efetivo e indo melhor na defesa também, porque a defesa estava tomando muitos gols e mesmo sem ser tão agredida. E é o que você falou, né? O Bragantino voltou a repetir uma escalação, isso não acontecia desde o Campeonato Paulista. Já projetávamos, né, antes da partida que o Barbieri faria isso, e ele acabou repetindo a escalação da partida contra o Botafogo na rodada anterior, e o Bragantino foi muito bem realmente, jogadores que acho que até precisavam, né, desses gols, como o Alejandro, que já estava numa crescente, já estava jogando bem depois dessa sequência que ele tinha tido, né, por conta da situação contratual do Hurtado e também da lesão do Ítalo. Então, o Alejandro hoje é o titular da posição, né? Eu acho que mesmo quando o Hurtado acabar voltando e o próprio Ítalo, o Alejandro vai ter essa sequência, porque é o mais promissor dos três. O Ítalo já é um cara mais experiente também. E ele fez um golaço, um gol de muita técnica, né? Um gol de muita qualidade. Ele nem cavou, né? Ele levou a bola com o pé invertido, ainda com o pé direito para o Vladimir. E até pegou bem no jogo, acredite se quiser, foi 4-0 pro Bragantino, né? Ele tomou 4 gols, mas foi bem o Vladimir, porque o Bragantino finalizou muito. E jogadores como Elinho e Praxedes, eu acho que esses gols também, para esses caras que não estavam jogando bem há um tempo, foi importante, foi importante. A questão agora é, Rodrigo, o Bragantino vai conseguir manter esse nível de atuação? Vai ser regular na competição? Acho que a gente vai passar a ter uma ideia nesse jogo de domingo fora de casa contra o América Mineiro. É importante. A gente vê nos últimos jogos um crescimento na produção ofensiva, né? Nos últimos jogos, mesmo perdendo, que produziu bastante até que contra o Atlético Paranaense, mesmo perdendo, produziu contra o Botafogo, mesmo perdendo, e produziu principalmente na vitória. Então, acho que tem um crescimento do time na produção ofensiva, é que precisa ser aliado à qualidade na hora de finalizar, e a defesa precisa errar menos. Nesse jogo contra o Avaí nem foi tão ameaçado, então também não errou muito, mas contra o América acho que já vai mais. O América é um time que está jogando um futebol interessante nesse momento, né? O Botafogo, que o Bragantino teve dificuldade, o América passou fácil pelo Botafogo, 3-0 e 2-0, então é um time interessante, que está jogando um bom futebol e é um adversário complicado. O Bragantino costuma se dar bem lá no Estádio de Independência, inclusive até no feminino, foi lá que o Bragantino foi campeão feminino ano passado, então é um estádio onde o Bragantino tem conseguido até bons resultados, né? Ano passado ganhou de 2-0 lá, então acho que tem tudo para ser um jogo interessante, e tem que ver se o Bragantino vai conseguir manter o ritmo, né? Não só na produção, mas também na efetividade. Acho que é importante para você poder ir somando os pontos. Agora que está chegando no finalzinho do turno, e acho que é importante o Bragantino virar perto da parte de cima, né? Tem 21 pontos,
ter 24 vai ser importante para terminar, porque acaba o turno contra o Fluminense. Eu até fui questionado hoje, né, pelo Everton Martins lá na rádio, na 2FM, que o Bragantino chega nessa partida como favorito. E disse que não, acho que há um pé de igualdade, né, por ter na casa do América Mineiro. O Bragantino vem de uma reabilitação, o América Mineiro está em uma boa fase, acabou de passar pelo Botafogo, né, inclusive com um gol do Pedrinho na Copa do Brasil, se classificou às quartas de final. Pedrinho, que é jogador do Bragantino, né, está emprestado até o final da temporada e deve ser integrado após isso. Mas o Pedrinho já é um jogador que não vai atuar, né? Essa partida de domingo, a não ser que o América Mineiro pague aí uma multa, né? Uma cláusula em contrato, e essa multa não deverá ser paga, ela é de informações que eu consegui coletar, não há um número preciso e os clubes também não divulgam. Né? Mas você acredita, Rodrigo, que o Bragantino é favorito ou não é favorito desse jogo do final de semana? Favorito eu acho que é muito forte dizer, né? Eu acho que o Bragantino tem capacidade de vencer. Agora, favorito, acho que não, porque, assim, o Bragantino tem algumas vantagens. Ele não ter jogado no meio da semana, então ele está um pouco mais cansado, né? E tá vindo dessa fase interessante, mas eu acho que não dá para dizer que o Bragantino vem de uma sequência tão boa, né? Porque ele perdeu 2 jogos antes desse jogo. E o América é um time complicado, né? O América já perdeu jogos em casa, tem jogos em que o América vai mal, por exemplo, tomou 3-0 do Flamengo, mas no geral tem sido um adversário complicado, que sabe se defender, que tem jogadores experientes, né? Muitos jogadores que jogaram por São Paulo, pelo estado de São Paulo, né? O Paulinho Boia, o Jailson, né? O próprio Pedrinho, né? Que nesse caso não joga, mas é um time bem interessante, assim. Um cara que está lá, né, o Aloysio, né, que era do São Paulo também, o Wellington Paulista, é um time cheio de jogadores conhecidos, né, e que esses daí que eu citei por último nem tem jogado tanto, mas é um time cheio de jogadores conhecidos e acho que é um adversário bem complicado. Vamos ver como é que o Bragantino se adapta a esse jogo, mas eu acho que o interessante vai ser como o Bragantino vai atacar a linha do América, que muitas vezes está adiantada. Acho que esse pode ser um caminho para o Bragantino encontrar os gols. O Botafogo teve um gol anulado num lance assim ontem. Acho que é um caminho que o Bragantino pode tentar no jogo. É verdade, né? Bom, e o Bragantino que não vai ter, né? Já falando sobre essa próxima partida, e também ainda falando da última, né? Não vai ter o Johan. O Johan que acabou fraturando 2 partes da mão. Um lance muito estranho ali envolvendo o William Potker, né? Que realmente chegou firme, mas foi estranho, né? Eu não vi o choque na mão ali. Até no momento eu estava trabalhando, estava dentro de campo com o repórter, né? Eu vi ele assim, com a mão no braço, falei, pô, acho que ele machucou o punho, deslocou, quebrou o punho, sei lá. E depois o Bragantino divulgou a informação de que ele fraturou 2 partes da mão, teve que passar por cirurgia, foi bem sucedida, mas essa semana ele nem ao CT foi, né? Ficou repousando em sua casa. Então não vai jogar nessa partida e deve ficar aí alguns jogos saltando o Bragantino. Então, Rodrigo, eu queria que você falasse dessa questão do Johan e também sobre o Miguel. Miguel que entrou no primeiro tempo, ele já estava entrando bem nas outras partidas, jogador de 19 anos, está jogando bem, já estava pedindo passagem, atuou por mais tempo nesse jogo contra a Bahia, atuou bem, deu assistência e provavelmente será o titular aí contra a América. O Bragantino demorou muito tempo para repetir um time, né? E já não vai repetir, né? Porque já perdeu o Johan, não vai repetir o time de novo. O Johan estava assistindo o jogo ontem dos aspirantes, né? Apareceu lá com o braço imobilizado, acompanhou o jogo. O lance ali achei curioso, porque na hora que ele cai, o time não dá tanta importância para o lance, muita gente fica reclamando, e ele sofrendo lá no chão até alguém perceber lá, e os médicos demorou um tempinho para alguém ir lá. E na hora deu para ver que não era nada muito simples, tanto que ele saiu meio mal do campo, sendo que era uma coisa na mão, né? Então, deu para ver ali que não era nada muito simples, era realmente algo complicado, e agora é uma lesão, vai ficar um tempo fora. O problema do Johan, às vezes, também é esse, né? Ele acaba se lesionando bastante. Tudo bem que esse é um trauma, não é questão muscular, mas acho que tem um pouco a ver também com questão física, né? Ele não é um jogador tão forte fisicamente, né? Então, acho que às vezes ele é um pouco mais suscetível a poder se machucar em alguns lances assim. Esse foi um lance um pouco estranho, realmente, que o Potker vem meio de lado, meio assim, numa bola meio esquisita, acerta ele, ele gira umas 2 vezes, né, por causa do impacto e acaba se machucando, mas eu acho que a escolha vai acabar sendo o Miguel,
não só porque ele fez no jogo, mas porque é algo que ele tem feito várias vezes. O Bruninho está perdendo espaço não só no time principal, como no aspirantes, ele nem jogou no aspirantes nesse último jogo, ele começa como reserva, então eu acho que o Bruninho é um cara que está perdendo espaço ali nos dois times, é curioso, e o Miguel está ganhando espaço, né? O Miguel tem 19 anos, mesma idade ali do Praxedes, acho que talvez eles disputem posição, mas eu acho que vai acabar jogando o Miguel, até por causa de mais noção ofensiva, né? Um jogador mais com cara de 10 do que o Praxedes, que tem mais cara de 8, então acho que vai acabar jogando o Miguel, que foi bem contra o Atlético Paranaense, contra o Botafogo ele jogou pouco, né? E foi bem contra o Avaí. Eu acho que seria um tanto quanto injusto se ele não colocasse o Miguel nessa partida, pelo que o Miguel tem produzido sempre que entra. O Praxedes já disse que não fica muito à vontade, apesar de fazer, né? Jogadores jogam técnico de sala, mas ele se sente mais à vontade ali como segundo homem no meu campo e não como camisa 10, recente. E eu acho que a não relação do Bruninho para o jogo do 23 está completamente relacionada ao que nós estamos falando aqui, porque eu acho que é uma peça ali que o Barbieri está treinando, né, para ser, quem sabe, durante a partida do Miguel. Ele está trabalhando com o profissional, né? Ele acabou não jogando nessa última quinta-feira no jogo das Piranhas. Aliás, já vamos falar sobre isso, né? O jogo do Fábio Matias. Aliás, um abraço pro Fábio, que é muito gente boa, inclusive. E o time acabou vencendo por 6-1. Havia empatado nas duas primeiras rodadas, né? O último jogo, inclusive, 1-1 com a Ponte Preta. E venceu por 6-1 o Juventude aqui em Bragança Paulista. A primeira vitória foi logo de 6 gols. Os gols foram marcados 2 vezes pelo Thiaguinho, 2 vezes pelo Bruninho. Aí o Alejandro e o Guilherme Santos também fizeram aí gols. Alejandro Viniegra, não o Alejandro do profissional, é o meio-campista. E é um time que tem vários jogadores com passagem, né, pelo time profissional. O goleiro Fabrício é um deles, o Léo Realpe, o próprio Guilherme, lateral esquerdo, o Luiz Gustavo, lateral direito, apesar de não ter passado pelo profissional, eu acho que é um cara que chega já com status, porque veio do Flamengo. Estive no estádio acompanhando essa partida do aspirante e achei o Luiz Gustavo o melhor jogador do Bragantino, mais lúcido. Aí tem o Luciano, que é também profissional. O próprio Guilherme Santos já jogou profissional, não pelo Bragantino, pelo Vitória, né? Ele veio do Atlético Mineiro, mas já tinha jogado profissional pelo Vitória. Aí tem outros jogadores também, o Gonzalo, né? Que ficou muito tempo, mas também tem passagem pelo profissional. Conseguiu acompanhar alguma coisa, Rodrigo? O que dá para dizer desse 23 do Braga? Deu para ver o jogo sim, acompanhar a partida, não do estádio, mas pelo YouTube deu para ver. Aliás, eu vou até fazer alguma análise ainda sobre o time, como joga o time dele em algum momento aí, vamos ver quando dá tempo e quando eu tenho os dados suficientes para fazer a matéria, né? Matéria ou vídeo, não sei ainda. E eu acho que é interessante, porque o time ele tem algumas noções ofensivas, principalmente, muito boas. Eu acho que defensivamente o time ainda está errando, né? Mas o Juventude não ameaçou tanto que depois que o Juventude marca o primeiro gol, né? O único que eles marcaram, mas ele se fecha mais, e ali, naquele momento, o Juventude não conseguiu mais atacar e não soube nem como se defender. Então, o Bragantino tomou conta do jogo. Acho que é muito legal a movimentação dos pontas para atacar a área, né? Eles fazem muito isso. O Guilherme, eu gosto muito do jogo dele, porque ele é o centroavante, mas ele fica mais ou menos uns 2 passes para frente dos zagueiros. Então, ele normalmente recebe a bola livre para poder girar ou para poder tentar um passe. E ele faz muito esse giro e chute, e ele chuta de um jeito estranho que às vezes o goleiro acaba rebatendo muitas vezes e acabou saindo um gol assim. Contra a Ponte também ele exigiu várias defesas de rebote assim, com os pontas já chegando no rebote para finalizar. Eu acho que tem muitas movimentações interessantes no time, algumas semelhantes ao do time profissional, né? Os zagueiros também gostam muito de criar jogadas ofensivas. O último gol sai de um passe de zagueiro, né? Tudo bem que o goleiro se posicionou completamente errado naquele lance ali, né, deixando todo o lado dele para a finalização do Thiaguinho, mas ainda assim foi um passe muito interessante do zagueiro, e eu acho que tem ideias interessantes no time, e é bom o time ir jogando bem, evoluindo dentro do jogo que o time profissional faz, porque daí você consegue ter noção se o cara está preparado ou não para fazer o que o profissional vai exigir. Claro que em outro nível de disputa, mas são as mesmas ideias, então você tem uma noção se o cara está dentro do que o clube precisa. Bom, verdade, né? Eu gostei também, viu, Rodrigo?
Você falou do Guilherme Santos, é um cara que eu gosto há um tempo já, e ele com o Luiz Gustavo são dois caras assim que eu não entendo porque ainda não tiveram chance no profissional. Até pela necessidade mesmo, né? Durante muito tempo o Bragantino precisou de um lateral direito a mais ali. Por exemplo, tem 4 esquerdos no elenco profissional, tem só 2 direitos. Então, tudo isso poderia ser, né, uma opção. E o próprio Guilherme Santos também, o Braga durante muito tempo precisou de um centroavante ali, um cara que atuasse nessa posição, bastante dado, e o Guilherme estava ali, né? É um cara que, além de tudo, tem a bola parada também. Eu gosto bastante do Guilherme, que funcionou. E nessa partida, observando mais de perto, gostei muito também do Bruno Dentinho. Confesso que não tinha visto ainda ele jogar, e é um cara muito agudo, né? De 1 contra 1, da velocidade, então é uma peça também legal aí para poder utilizar e ficar de olho também no desenvolvimento. Vamos às perguntas? Perguntas aí da rapaziada? Começando então pelo Instagram. O Pecenho, que é isso, ele pergunta quais os planos de contratação nessa janela de transferência. Claro, olha, quando o Thiago Escuro respondeu sobre isso, ele havia dito que o Bragantino faria de 3 a 4 contratações, né? Importaria nesse sentido. É claro que tem todos os desafios, né, atuais aí do mercado, que é difícil mesmo, por parar para pensar e analisar muito bem. Só que isso aí já é com o clube, né? Mas eu acho que o Braga deve sim contratar e daqui a pouquinho, né, daqui poucos dias, quando abre a janela aí, provavelmente se você tivesse talvez se fosse dia 18 de abril, então o Bragantino acho que vai começar e as coisas vão começar a aparecer, né? Porque por enquanto o Bragantino deve estar negociando, mas está sendo bem estiloso, né? Está conseguindo manter as 7 chaves aí. E as perguntas, Rodrigo, a maioria estão nesse sentido de contratações, né? Por exemplo, o Vitor Gabi Melo pergunta: o clube não se posicionou sobre algum possível reforço, interesse, rumores e etc. E o que você pensa dessa questão de contratação? Tudo bem que a gente fala praticamente em todos os vídeos. Todo vídeo alguém quer saber sobre isso, porque realmente o pessoal fica querendo saber quem vai chegar, né? Porque o time realmente tem algumas posições que são mais carentes, né? Mas eu acho que o Braga não vai tão forte assim no mercado por opção e acho que também por chances de jogadores que têm muito livres, porque se você quer um jogador que joga na Série A, você vai ter que pegar um cara que não tenha 7 jogos, e são poucos, né? Se você quer um jogador fora do país, eles estão caros. Se você quer um jogador de Série B, é difícil você achar um que tenha nível para começar jogando, ainda mais na idade que o Bragantino procura, né? Então, são poucos os casos. Sei lá, acho que o Vitor Roque seria um dos casos que era o jogador do Cruzeiro, né? Mas, assim, não tem tantos jogadores que atendam às características que o Bragantino precisa e que estão no mercado num valor suficiente para o Bragantino pagar. Porque a gente pode lembrar de algumas contratações caras do Bragantino, mas essas normalmente são para jogadores que estavam jogando no Brasil e eram importantes nos times do Brasil, e isso sempre no início de temporada, né? O Cleiton, o Arthur, são jogadores que vieram sempre no início da temporada, o próprio Alejandro, então são as contratações mais caras. As outras normalmente vêm em meio de temporada ou fora do país, como foi o caso do Emiliano Martinez, ou por empréstimo, um jogador que não está jogando tanto. Então, acho que o Bragantino vai acabar repetindo meio isso. E não sei se vai trazer tantos jogadores, não. Até porque, como o time não joga Libertadores nem Copa do Brasil, só o brasileiro, talvez eles estejam guardando munição, entre aspas, para gastar na virada do ano. Não sei se vai ser o suficiente, né? Porque o time vai ter que classificar, sei lá, para Libertadores ou alguma coisa parecida antes disso, para você poder ter esse dinheiro e essa motivação para o cara jogar uma Libertadores. Bom, o Filho Nóbrega, ele pergunta quando vamos ter um centroavante matador. O Ítalo é bom, mas está ficando velho. É realmente uma necessidade, ainda que o Alejandro tenha começado a jogar bem, né? E o Ítalo está em fim de carreira, você acha que ele ainda pode render para o Bragantino? Bom, quem pode responder melhor isso é ele e o Braga, né? A gente não sabe como é que está a condição física, mas essa temporada ele ficou vários jogos fora por várias questões físicas, né? Uma até não tão física, né? Que era a questão do coração, que ele ficou um tempo fora ali também, mas ficou fora. Então o Bragantino vai precisar de jogadores para você confiar, entre aspas, mais, né? Não que ele não seja um atacante confiável,
mas você não pode contar com ele para todos os jogos. Então você tem que ter um cara que consiga assumir a camisa para ser o principal jogador do ataque. O Alejandro, ele oscila muito, né? Então, por mais que ele está numa boa fase agora, a gente sabe que ele pode oscilar e pode repetir vários jogos ruins, como isso aconteceu e tem acontecido desde o começo. Pode ser agora um momento de virada dele? Pode ser, mas a gente vai ter que esperar mais para ter essa noção. O Hurtado não parece ser o cara que vai assumir a camisa de titular, apesar de ser um jogador importante em alguns momentos. Talvez o cara que vá ser o destaque do time seja um jogador que ainda vai chegar, ou o próprio Guilherme, algum outro jogador da base ali que vai subir e vai acabar virando um titular por mais tempo. Eu acho que talvez acabe acontecendo isso com o tempo. E nesse sentido, né, de ser titular por mais tempo, né, entra muito na pergunta do Vitor Gabi Melo. Ele pergunta se, na nossa opinião, o Andrés Hurtado pode ser titular no restante da temporada. Eu acho que o Barbieri vai alternar bastante, né, ele com o Adelão, como tem feito, né, vai muito de momento, características de jogo. É por aí, Rodrigo. E quando ele tiver o Ítalo, acho que ele vai tentar usar o Ítalo, porque o Ítalo, nessa temporada, ainda foi o titular dele, né? A É questão... o Andrés Hurtado, na direita. Ah, tá. Mas então ele tá falando do lateral direito. É, Ah, tá. Então, eu acho que o natural é que ele jogue cada vez mais, né? O Andrés Hurtado. Porque o Aderlan, ele tá ficando mais velho também. Eu acho que ele defensivamente é melhor do que o Hurtado, mas o Hurtado é mais novo, ele vai acabar evoluindo nessa questão. Acho que ele já tá melhor do que quando ele chegou. E ele tem bastante explosão física, ele combina bem jogadas na ponta com o Arthur ou com algum outro jogador. Apesar do Aderlan estar tá jogando bem agora, né? Por exemplo, o gol que o Elinho faz é um toque muito bem encaixado ali do Aderlan para uma chegada do Elinho. Então, o Aderlan tem também esse passe, coisa que o Hurtado tem mais na linha de fundo e não no centro do campo. E o Lucas Salema, né, ele faz uma observação, uma pergunta que vai muito de encontro, é o que nós estamos falando aqui. Ele pergunta: a boa fase do Alejandro e a continuidade do Hurtado, Jean Hurtado, podem fazer o clube brecar uma procura por centroavante de janela? E também nesse cenário, o Ítalo perderia espaço quando voltar de lesão? Na sua opinião, Rodrigo? Eu acho que pode brecar sim, até porque já dá para ver que o Bragantino não está assim tão ansioso pelo mercado, né? Não está assim com tanta cara que vai trazer muito jogador, e se ele manter os três assim, em condição física, eu acho que talvez eles nem vão atrás de mais um outro, por mais que tenha a história do Cauê ali, talvez fique só nele, né? Então acho que talvez seja essa movimentação no Bragantino no mercado. Acho que o Ítalo pode realmente perder espaço se o Alejandro estiver jogando bem e ele voltar ainda assim tá 100%, porque às vezes o momento faz o jogador ficar jogando mais, e o Barbieri é um treinador que acaba gostando de ter um 11 ideal, e se o Alejandro estiver bem, acho que ele vai virar o 11 ideal do time. Mas é aquela coisa, né? O Alejandro oscila, se ele oscilar um pouco, o Ítalo voltar, fizer um ou dois gols, ele acaba virando titular de novo, como aconteceu sempre. E a segunda pergunta do Twitter, né, eu fiz a primeira do Lucas Salema, o Francis Cleio Santos, ele pergunta, Francis Cleio Santos, foi eu, Diego Pérez. Ele pergunta: acreditam que, nós estávamos falando do Guilherme, né? Acreditam que em 2023 o Red Bull Bragantino consegue colocar a base já no elenco de rotação do time principal, ou devemos esperar isso só para 2024? É uma pergunta da hora, porque assim, o Braga agora está com um trabalho de base mais sólido, né? Contratou muitos jogadores também da base, jogadores promissores, né? do país, trouxe até alguns, né? O Gente Inteiro, Vasco, alguns jogadores de fora do país também, para integrar a base. E eu acho que lá para 2024 mesmo, né, a gente vai começar a ver mesmo os caras da base jogando no time. Em 2023 talvez ainda não, porque ainda é um começo de trabalho, por exemplo, do Fábio Matias, que chegou para fazer essa transição, né, dos jogadores da base para o profissional. Mas é uma pergunta legal e acho que daqui a pouco a gente vai começar a ver a base aparecer, né, Rodrigo? Ainda mais depois, e principalmente depois do CT já pronto. Sim, é a ideia da Red Bull, né? A gente vê nitidamente que a ideia é usar cada vez mais a base. O clube hoje contrata jogadores de 15 a, sei lá, 18, 19 anos, que não vão jogar no time principal, que vão jogar em base, que vão jogar com aspirantes,
para eles entenderem melhor qual vai ser o nível daquele jogador e ver se ele vai ser aproveitado. Eu acho que se tiver alguma carência de posição, ou se tiver algum jogador se destacando muito, ele pode aparecer já no ano que vem no time principal. Mas eu acho que não vai ser a tendência, pelo menos no primeiro momento, até porque essa é a ideia. Vamos treinar um pouquinho mais, vamos ver como é que vai ser o nível do cara. Tem o Arthur Tiro que chegou no sub-20, o Fábio Matias chegou no sub-23. Então, eu acho que com o tempo, o time vai criando mais uma cara, a gente vai conseguir melhor entender quem são os destaques, né, e para quais posições eles vão entrar, né? Tem, sei lá, o time principal precisa de um atacante, pode ser o Guilherme, mas a gente só vai ter essa ideia maior lá para frente, né? O time vai precisar de alguns jogadores e vão ver quem vai estar bem o suficiente para poder assumir, né? O São Paulo fez muito isso nessa temporada, né? Vários jogadores foram subindo aos poucos, mas muito mais por necessidade de uma posição que estava precisando de um jogador. O jogador sobe, joga bem e fica, né? Isso acontece muito em profissional e pode ser o caso do Bragantino. Mas eu acho que com o tempo lá para 24, 25, vai ser mais orgânico e vai ser mais presente no time principal. Verdade, né? O São Paulo, o Paulo tá com várias peças da base mesmo. Não tentou o Thales Costa no jogo, o Luizão, já entrou o Caio, o Moreira, o Rodriguinho, né? Que acabou fazendo vários jogadores. E a contratação de profissionais também, né? Você citou o Arthur Tiro, está trabalhando com o Cris, que foi zagueiro do Brasil sub-20. Aí no sub-15 tem o Baiano, lembra do Baiano, que era lateral, inclusive, né? Jogou no Boca Juniors, Santos, no clube também. Aí tem o Luiz Miller, que está trabalhando nessa parte de observar jogadores que tem, né? Do futebol brasileiro e de outros mercados. O Bragantino vai disputar a competição no Equador, a convite de Independente del Valle, disputou competição na Holanda e vai disputar no Grande Sul. Então agora a base está se estruturando e é um trabalho bem legal para a gente observar nas próximas temporadas, né? Ainda não. Quais as maiores decepções e surpresas dessa temporada? Pergunta Gabriel Fonte. Eu acho que a maior decepção é a Copa do Brasil, assim, pela eliminação para o Goiás, né? Quem imaginava. Agora, eu achava um pouco de decepção a Libertadores da América, Rodrigo. Mas você vê o resultado, né? Os times estavam no grupo ali do Bragantino, o Vélez e Estudiantes classificados para as quartas, o Nacional do Uruguai nas quartas também da Copa Sul-Americana. Era um grupo muito difícil, né? Era um grupo muito foda do Braga. Ele não falou necessariamente quais decepções, né? Não falou se tem a ver com o jogo, se tem a ver com o time, se tem a ver com atletas, mas pensando em resultados, sim, nas duas competições eu ainda acho decepcionante, por mais que realmente o grupo tenha se mostrado muito forte, né? Mas o Vélez é um time que começa a Libertadores muito mal, e o Bragantino podia ter aproveitado isso para classificar em segundo, né? E o pior é que o Bragantino ficou em último, aí que fica aquela questão, né? Porque o time ele teve jogos em que ele poderia ter vencido o Vélez naquele início de Libertadores que o time não estava tão bem. Ele teve um bom início ganhando no Nacional, mas o time decepcionou depois, né? Eu acho que foi o pior depois, na segunda metade ali, quando o time não conseguiu entregar nos jogos o que precisava para poder se classificar. Aquele jogo contra o Vélez, a torcida ficou até animada com o empate no final, mas o empate foi um resultado muito ruim para o Bragantino. O Bragantino tinha que ter ganho aquele jogo para depois ter classificado. Então, eu acho que a questão maior é essa. O Bragantino tinha capacidade, mas que o grupo era forte, era. O Estudiantes está nas quartas de final, vai ser um adversário muito complicado para o Atlético. O Vélez é surpreendente, porque o Vélez não era um time que o pessoal, que ninguém, nem no Brasil nem na Argentina, imaginava que ia eliminar o River, mas conseguiu, fez um primeiro jogo muito bom, ganhou, e poderia ter ganhado demais. No segundo tem aquele lance polêmico lá do gol do River, de uma mão ou não, mas de qualquer forma o Vélez classifica, elimina o River e segue na Libertadores. Mas por meio de tudo isso, né, ainda falando de decepções, a Copa do Brasil foi, tanto que o Goiás jogou agora e caiu fora do Atlético Goianiense, tomou 3-0 nesse segundo jogo. O Goiás não é um time tão complicado assim, o Bragantino poderia ter passado pelo menos pelo Goiás, e não conseguiu. Então, assim, tem algumas decepções, né? De jogadores, a gente pode escolher alguns também, né? Mas como ele falou de surpresas, eu vou falar de algumas surpresas no bom e no mau sentido, né? Uma surpresa foi trazer o Carlos Eduardo, né? Um jogador que eu acho que não fazia
um tanto sentido, assim, pensando no que poderia acontecer na temporada. Ele ainda não está jogando bem, mas está aí, vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa. Acho que uma surpresa foi perder o Coelho, ainda mais para um time brasileiro. Acho que foi uma surpresa também para todo mundo, né? Ele querendo ficar, acho que foi uma surpresa também negativa. Surpresa positiva, acho que dá para dizer que o Kevin chegou mais maduro do que parecia, né? Acho que o Kevin chegou muito bem. O Hurtado também chegou bem, né? O Andrés Hurtado. E acho que é isso, né? Acho que surpresas, acho que não tem tantas assim, talvez mais negativas do que positivas nessa temporada, que ainda está na metade, né? Vamos ver o que ainda acontece no restante dela. É isso aí. É, como tem sido a experiência dos sócios torcedores? Vocês acreditam que existe muito potencial para mais torcedores aderirem? Acredito que sim, o clube está crescendo, né? E quando tiver a arena, quando tiver o CT, eu acho que mais experiências serão oferecidas. Eu vi que alguns torcedores já estão indo durante a semana para conhecer o estádio na BFG, fazer uma espécie de tour, porque o estádio não é grande, tem muita coisa lá para olhar realmente, né? Mas, enfim, já teve torcedores que foram lá no camping do Sandro Dias, já teve alguns que foram selecionados para acompanhar a Fórmula 1. Eu acho que é por aí, né? O clube agora, com essa parceria com o Balance, deve lançar mais materiais, a loja do estádio já está mais estruturada, ele tem desconto, a questão do ingresso é brincadeira no bom sentido, assim, né? O quanto vale a pena você pagar R$ 24 por mês para ir em todos os jogos do mês do time. Então, acho que tá legal essa questão dos torcedores e só tem a aumentar, lógico, vai só tem a aumentar. Ainda mais porque o Bragantino é um time que está dando coisas novas e alguns torcedores até ficam meio assim, né, por ter deixado algumas coisas tradicionais, né, da história do Clube Atlético Bragantino um pouco de lado. É normal, porque é outra gestão, é uma marca, é outro time, envolve marketing e tudo mais, e está conquistando um público novo, né, crianças, jovens, e eu acho que só tende a crescer, de conquistar torcedor que é torcedor, aí não tem muito crescimento. Mas eu acho que é isso. O que poderia ser modificado dentro do clube para mais torcedores se aproximarem do clube? Tem uma resposta aí, Rodrigo? Tem? Eu acho que talvez valor de ingressos, essas coisas, acho que não, né? Porque em nenhum lugar do Brasil acho que você consegue ver Série A e Libertadores com um valor tão baixo, né? Acho que na questão de valores o clube consegue ter um dos mais baixos do país. Então, se alguém quer ver algum jogo nesse sentido, Bragança acho que é o lugar mais viável. Mas acho que com o tempo até você vai criando na região um lugar de um centro de futebol, por exemplo. Você mora na região Bragantina, não só em Bragança, e quer ver um jogo de futebol, você vai lá, você consegue ter um jogo de primeira divisão, você consegue ter um time interessante nisso, você consegue ter, sei lá, uma boa visão do campo, porque o campo lá ele é pequeno, mas até por isso você consegue ver muito bem o jogo, bem de perto. Então, assim, eu acho que você precisa mostrar melhor para as pessoas o que você tem aqui perto, não só para quem é de Bragança, né? O que às vezes acaba atrapalhando um pouco é que tem muito jogo à noite, então para o cara, principalmente no meio da semana, fica complicado o cara ir e voltar, então tem essas questões, né? Eu mesmo me ferro direto para ir e voltar nos jogos lá, então a gente acaba tendo essa dificuldade, mas eu acho que isso com o tempo o clube pode encontrar melhores soluções e melhores ideias para poder trazer mais torcedores. Mas isso é uma complicação que praticamente todos os times do Brasil sofrem, independentemente da divisão e do momento. A não ser o time que é um desses de maior torcida e que está no momento de ser campeão, daí né, lota todo jogo. Mas fora isso, é uma complicação quase que eterna do futebol brasileiro. Bom, então acho que é isso, né, Rodrigo? Obrigado, né? Você que manda as perguntas aí, que participa e que interage, a gente fica feliz e é legal, né, conversar sobre essa questão do Bragantino. Falamos sobre o último jogo contra o Avaí, falamos sobre esse jogo contra a América Mineiro também, deste domingo, 7 horas, lá no Independência. E na semana que vem estaremos falando sobre mais informações do Bragantino. E toda segunda-feira tem o RS Análise também, onde o Rodrigo faz uma análise mais apurada, né, sobre algum tema envolvendo o Bragantino ou alguma questão, né, de uma maneira que envolva uma Sabru. É isso, rapaziada. Agradecer aqui, claro, né, aos nossos
patrocinadores, a galera que fortalece muito o nosso canal, RB Sistema de Segurança, Oregon Estacionamentos, também agradecer a Farma Souza, que sempre está acompanhando, e ao nosso apoiador, que é o professor Marcos Maia, da FATEC, mas estava lá no jogo na Vila, que está acompanhando. Bom, rapaziada, é isso. Rodrigão, valeu, até a próxima, hein? Valeu, até a próxima. Essa semana tem mais jogos, né? Vai ter um jogo no fim de semana da América, depois tem um Fortaleza no meio da semana. Então, vamos falar de 2 jogos, a primeira vez em bastante tempo. O Bragantino estava tendo folga, essa semana não vai ter. Folga entre aspas, né? Essa semana vai ter um joguinho na quarta-feira. A gente vai estar lá no estádio, inclusive, né, no meio da semana, acompanhando esse jogo do Bragantino. Valeu, rapaziada, até a próxima. Tamo junto.